Opa, meu povo! Voltamos? Vocês estão bem? Quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Por aqui neste canal trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão, mas paralelo a isso, falamos de outros temas em outras áreas da vida, falamos também das tretas do mundo gospel. Lembrando que você pode participar aqui do canal enviando sua história para o nadiraaraújo@hotmail.com, se preferir por carta pela caixa postal 031 755.500 000 Brasil, Zil. E deixa eu dar um aviso extra aqui para vocês, tá? Faz 150 anos que nós não fazemos lives aqui, não? Faz tempão que eu não faço uma live. Voltaremos a fazer live aqui, tá? Voltaremos a fazer live com uma pessoa queridíssima aqui deste mundo virtual. Aguardem, tá? Que nas próximas semanas, ou nessa que vem, ou na outra, estaremos aqui ao vivo, lindíssimas e brilhantes, trocando umas ideias sobre o quê? Egitão. Uma dica, esta pessoa mora no Egito. Quem será? Bota aqui nos comentários quem vocês acham, sobre quem vocês acham que eu estou falando. Bora ver quem acerta aqui, tá? E lembrando que nós temos vídeo aqui neste canal todo santo dia às 9 horas da manhã no horário de Brasília. E para que você não perca nenhum dos vídeos aqui, vocês precisam fazer a tarefinha de casa. Corram lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curta, comente, compartilhem, façam toda a zoada aqui para que o YouTube corta para cuspir e envie para vocês as notificações, beleza? Hoje temos uma história longa, tô logo avisando, vai dar tempo de escutar a história e fazer meio mundo de coisa, tá? Porque a história é longa. E eu vou fazer um negócio diferente aqui com vocês. Eu não li a história toda, tá? Eu li só o primeiro parágrafo, vamos dizer assim. E eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou ler junto aqui com vocês, tá? Eu não sei, eu só sei o primeiro parágrafo da história. O restante eu não faço nem ideia do que seja. Então eu vou reagir de fato junto aqui com vocês. Vamos lá? Simbora! E é um José, tá? Hoje nós temos a participação de um José. Deixa eu aumentar aqui a letra, porque a pessoa já sabe como é que é, né? Então, a idade vai chegando e a gente já não enxerga mais como antes. Aí vocês falam, você não usa óculos? Não, eu uso óculos, minha gente. Mas se eu botar o óculos aqui, vai ficar o reflexo no negócio aqui da iluminação, aí fica meio mal assombrado. Então a gente faz o quê? Aumenta a fonte. Simbora. Olá, Nadia! Opa, José! Vim contar uma história que já estava na hora. O título você pode escolher, mas se você quiser, pode ser Quando Ser Gay é Viável para os Héteros. Então este será o título do vídeo. Tô contando a minha história. Hoje eu tenho 50 anos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? José não parece ter 50 não, minha gente. Juro a vocês. Tá? Eu já vi a foto de José. José mandou um vídeo dele e tal. E, minha gente, José parece ter... Eu daria estourando os 40. José não tem cara de 50. Tem não, viu? Apesar de eu saber lidar com meus traumas muito bem, eu gostaria que você compartilhasse a minha história. Como foi a minha transição? Vamos começar do início. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofria muito bullying de uma turma, de um garoto na escola, por ser diferente, de olho puxado e meio afeminado. Eles batiam em mim, além de roubarem meu material da escola. Eu tinha muito medo de ir à escola. Mas eu ia à escola porque a única coisa que eu tinha para comer era a merenda lá da escola. A sopa. Minha família era muito pobre. Na época, chegamos no pico da pobreza de eu ter que roubar para comer. Nossa, aquela sopa de legumes era mara. Eu posso comer várias sopas hoje. O mais caro que for, não é igual àquela sopa da escola. E nenhum é igual aquele cheiro gostoso que eu tinha 8, 9 anos de idade. Um certo dia, o líder desses meninos do grupo que batiam em mim teve o CPF cancelado com cancelou o CPF do menino, sabe? Com aquele instrumento que cancela CPF. Que se eu falar o nome aqui vai dar errado. Em um roubo. E aí se acabaram o bullying da escola, porque os outros garotos começaram a ficar com medo de ter o CPF cancelado também.
O nome do garoto era Fulaninho. Fulaninho, que Deus o tenha. Eu sempre tinha vergonha de, além de ser japonês e sempre ser motivo de piadinha sem graça, e ainda era gay. Eu andava de cabeça baixa, de tantos outros me chamarem de japonês ou China na rua. Eu era uma criança e não conseguia administrar aquela sexualidade e, ao mesmo tempo, o preconceito de ser japonês. Deixa eu dar outra pausa aqui, minha gente. Esse negócio de preconceito eu entendo bem, sabe? Por quê? Eu sou de Pernambuco, eu sou do Nordeste. E eu não sei o que acho que as outras regiões do Brasil têm um preconceito com quem é daqui do Nordeste, que sinceramente, que até parece que o Nordeste resume-se em sertão, seca e fome, sabe? Hoje até que parou mais, mas teve um tempo desse aí que muitas pessoas aqui no canal, viu? Cismavam com o meu sotaque. Cismavam com o meu sotaque pernambucano. Cismavam com algumas expressões que eu usava, que são expressões aqui de Pernambuco. Eu lembro que teve uma mulher que ela veio dizer que eu teria que falar um português que todo mundo entendesse, porque eu uso expressões que são expressões daqui de Pernambuco e as outras pessoas de outros estados não iam entender. Eu tive vontade de mandar ela para ponto que partiu, mas por educação eu respirei fundo, contei até 10, né? Fiz uns 3 mantras aqui, como diz a minha amiga Elaine, namastê e flor de lótus, e escapei. Mas sinceramente, esse negócio de preconceito é uma coisa que, sabe? Porque tipo, ele era japonês. Qual o problema dele ser um japonês? Qual o problema dele ter uma característica física diferente daqui, dos brasileiros? Qual o problema disso? Só me diz. Qual o problema de eu ser daqui de Pernambuco e ter este sotaque, que é característico de quem é daqui de Pernambuco? Qual o problema de eu soltar um oxente, um vixe, um vote, que são palavras daqui, de onde eu nasci? Qual o problema disso? Eu não vejo problema nenhum, mas infelizmente tem pessoas muito pobres de espírito, né, que tem isso aí, infelizmente. Fecha o parênteses, bora prosseguir. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu tinha um primo da minha mãe, que eu me sentia bem para conversar com ele. E já não aguentando mais a pressão de administrar tudo aquilo dentro da minha cabeça, eu falei para este primo da minha mãe que eu acho que eu gostava de homem e eu não sabia o que fazer. Esse primo da minha mãe dava aula em uma faculdade muito famosa de São Paulo. Eu achei que eu ia ter algum suporte, algum apoio, alguns conselhos, pois os meus pais são japoneses daquela educação que ser gay tem que tomar remédio para se curar. Se ser gay for doença, eu ainda não me curei e nunca vou me curar. Esse primo da minha mãe falou da seguinte forma: nunca mais chegue perto dos meus filhos e também não quero mais que você vá em minha casa. Coitado de José, né, minha gente? Pensou que ia ter o apoio do tio, aliás, do primo, e na verdade é apoio zero, né? Aquilo fez com que eu entrasse em um buraco sem fundo. Eu tentei meu primeiro cancelamento de CPF próprio. Entrei no carro que meu pai tinha na época, tranquei as portas e taquei fogo. Meu pai conseguiu me tirar do carro e naquele dia eu apanhei muito. Depois, não contente do plano não ter dado certo, tentei mais uma vez. Foi me jogando da escada da casa da minha avó, uma escada de 10 metros de altura. Simplesmente machuquei minha perna, onde tenho algumas sequelas até hoje. A minha mãe era uma coitada que dava os meus sustento e dos meus irmãos com uma máquina de costura, já que meu pai era um alcoólatra. Agora, talvez você entenda a minha situação da época. Após alguns anos, quando eu tinha 12 anos, esse meu tio, que dava aula lá na faculdade, teve um acidente de carro, na qual ele perdeu seus 2 filhos. Às vezes, eu sofria bullying por meu pai estar caído na rua, perto da escola, ou por meu pai estar bêbado nos bares, e a vergonha era maior ainda. Pais e mães, não fiquem nos bares bebendo, isso acaba com a integridade das crianças.
E onde tem bebida, geralmente tem treta, ou acontece algo. O tempo foi passando, eu tinha vergonha de ter nascido japonês e ainda ser pobre e ser gay. Eu andava com as pessoas negras porque elas me protegiam e eu me sentia bem no meio daquelas pessoas que também eram discriminadas na época e sabiam como se defender melhor do que eu. Lembro que na época tinha um travesti que morava na mesma rua. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. O povo tacava pedra e água na mangueira nela quando ela passava na rua. Era uma humilhação e tanta. E eu tinha medo de sofrer o mesmo se descobrissem que eu gostava de meninos. Minha gente, outra pausa aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa é a pessoa não concordar com a escolha sexual de cada um, né? Ninguém é obrigado a concordar com as escolhas do outro. Mas a gente é obrigado a respeitar as escolhas do outro. Agora, eu vou tacar pedra, eu vou, no caso aqui, eu vou jogar água na pessoa, eu vou tratar mal, só porque a pessoa teve uma escolha que não faz parte daquilo que eu sigo. Não dá, né? Não dá. Como se era importante a sexualidade das pessoas naquela época, como o povo se importava com quem o travesti dormia, isso incomodava o povo naquela época. E eu tinha muito medo de ser linchado com os 10 ou 11 anos. E eu sempre pensava o que o povo tem a ver com quem é travesti, iria se deitar ou gostar. Dava muita dó das travestis naquela época. Em toda a minha, acho que trajetória escolar, somente em um ano eu tive um amigo japonês da mesma classe. Logo após alguns meses, esse menino se mudou e eu era o único japonês da escola. E sofri muito bullying por isso, sempre motivos de piada. Fui crescendo e resolvi que iria estudar para ser alguém. E comecei a trabalhar em uma fábrica em São Paulo. Eu tinha 13 anos na época. Eu trabalhava em uma empresa grande e eu era o único japonês também. E sempre era chamado de japonês. China ou que pedia fedido. Não entendi isso aqui. Nunca pelo nome, e sempre tinha umas brincadeiras de mau gosto para japonês, como sempre. Exemplo, como o japonês come sal todo mês? Por que, minha gente? Perdido estou essa questão do sal. Não entendi. Japonês tem pingolim pequeno. Você é japonês ou chinês? E assim vai. Aos poucos eu fui me estabilizando economicamente, consegui ser efetivado nessa empresa e resolvi que era melhor eu estudar mais para poder ter um futuro melhor, que onde eu estudava era muito fraco, que eu poderia tirar minha família da miséria. E resolvi começar a fazer o colegial particular em uma escola de cursos profissionalizantes, em um bairro mais de classe média alta. Lá nessa época, a escola particular, eu vi que tudo era criação das pessoas. Mesmo porque ninguém me chamava de japonês ou chinês, porque era uma escola que a maioria das pessoas eram de classe média alta. E os alunos daquela escola eram pessoas que já eram mais velhas, que estavam estudando novamente o colegial para ter um diploma de técnico na sua área. Consegui pagar um curso com muito esforço, sem a ajuda da minha família, porque não tinha como me ajudar. E às vezes eu comia o lanche da escola ou eu pagava passagem do meu ônibus, porque a escola era meio longe de onde eu morava e gastava muito dinheiro com ônibus. Eu pegava perto da minha casa 2 ônibus para chegar em meu trabalho. Depois pegava mais um ônibus, um trem e mais um ônibus para chegar à escola. Terminando a escola, eu tinha que pegar um ônibus e depois andar 20 minutos para chegar em minha casa. Eu atravessava o centro de São Paulo inteiro para poder chegar em casa. No outro dia, começava tudo de novo. Não, aí, outra pausa aqui. Aí o engraçado é assim, tu vê as pessoas, né, com a vida de sucesso, com a vida organizada, aí tu olha, tu fala, tu critica, tu sente inveja, mas ninguém pensa em toda a trajetória até o sucesso, né? As pessoas olham só o resultado, mas esquecem de olhar todo o processo.
que a pessoa passou, né? Prossigamos. Quando a fome era tanta na escola, eu tinha que comprar o lanche. Depois pedi para alguém uma carona até minha casa e assim ia vivendo cada dia. Eu sempre voltava da escola no último ônibus. Aos 17 anos, eu recebi uma proposta de vir para o Japão. Apesar de já estar me estabilizando no meu trabalho, já estar um pouco melhor economicamente, pois eu estava trabalhando há 4 anos nessa empresa e agora já dentro do escritório da empresa, na parte da administração. Mas resolvi largar meu trabalho e vir para o Japão. Lembro muito bem quando cheguei ao Japão. Era inverno, próximo ao final do ano. Nevava muito e estava muito frio. Eu fui morar em um alojamento de uma empresa muito famosa de carros, mas infelizmente eu tinha sido enganado. Eu jamais saberia disso no Brasil. Eu tinha uma dívida de 30 mil dólares, misericórdia, a pagar para o homem que fez o trâmite do meu visto e minha passagem. E eu só tinha 90 dias de visto no país. Minha gente, 90 mil dólares hoje, né? Hoje é o quê? 90 não, 30 mil. Mais de 150 mil reais. Misericórdia. Se bem que na época dele, né? Para mais de do que uns 30 anos atrás, eu acho que o dólar tava 1 por 1. Mas ainda assim, 30 mil, né? Quem tem visto de turista não pode trabalhar. A promessa de ter o visto para o trabalho estava longe e tinha que pagar essa dívida que eu nem sabia que existia. E a promessa que eu viria morar em um apartamento também estava longe de ser verdade. E o trabalho que eu tinha visto em vídeo no Brasil não era nada com o que eu tinha que fazer todos os dias. Eu carregava marchas de caminhões de uma máquina a outra e eram pesadas e sujas. E eu tinha que produzir o máximo para poder pagar minha dívida e ainda teria que pagar o meu visto de trabalho. E eu ainda morava em um alojamento que tinha mais de 200 homens. Minha gente, eu não sei, né, que eu não li a história toda ainda, mas assim, não sei como que é a personalidade de José aqui, mas eu sou uma pessoa que quando tem muita gente assim, eu fico doidinha, sabe? Eu acho que eu sou meio antissocial. Muita gente me dá agonia, muito barulho me dá agonia, falta de privacidade. Eu fico querendo ver as mansões celestiais, sabe? Aí eu fico pensando assim, um alojamento. 200 homens. Misericórdia, volta. Eu morava em um pequeno quarto que tinha uma beliche e uma mesa com 2 armários. Debaixo da beliche dormia um rapaz na beliche. No começo, morar com outra pessoa no mesmo quarto foi difícil. E aos poucos, o rapaz da cama de baixo começou a perceber que eu falava meio fino. E às vezes eu era delicado. E ele começou a falar com outras pessoas que achavam que eu era gay e bicha. Sendo que eu nunca dei motivos para eles e nunca abri a minha particularidade a eles. E aí começaram aos poucos as fofocas entre os brasileiros que eu era bicha. E os dias foram passando. Certo dia eu estava dormindo porque eu tinha trabalhado à noite. E eu ouvi um barulho vindo da porta. E quando eu vi, o cara que dormia na beliche de baixo estava jogando uma faca na porta várias vezes. Isso me incomodou muito e me deixou muito com medo. Em outro dia, eu estava descendo do beliche e vi algo brilhando perto do travesseiro do meu companheiro de quarto. E fui ver o que era. Adivinha? Este homem dormia com várias facas debaixo do travesseiro. Meu Deus, minha gente, qual é o sentido de tu dormir com várias facas embaixo do travesseiro? Pra cortar o sonho? Não, né? Eu, preocupado com o que vi, fui falar com o tio dele. E o tio dele me falou que era para eu tomar cuidado, porque esse mesmo rapaz que morava comigo tinha cancelado o CPF de alguém no Brasil e tinha fugido pro Japão. É.
Isso mesmo. Os dias foram passando e um certo dia eu estava usando o banheiro e entrou aquele bando de brasileiros dentro do banheiro para escovar os dentes. E começaram a falar mal de mim, que eu era uma bicha, que eu era gay e iria estragar a imagem dos brasileiros que moravam naquele alojamento. E eu, usando o banheiro e ouvindo tudo que o povo estava falando de mim. Ah, tá, ele estava dentro do banheiro e os camaradas que entraram... É isso mesmo? Eu estava lá no banheiro, isso, ele estava usando o banheiro lá, trancadinho. Entrou esse bando de brasileiros lá e falaram isso, não sabiam que ele estava lá ouvindo tudo. Meu Deus. E eu fiquei, é isso mesmo, eu fiquei quietinho ouvindo tudo. E pensando que isso não poderia ficar assim. E que eu não estava fazendo nada para esse povo me odiar e fazer bullying comigo. Me deu um flash do que eu tinha passado na minha infância e na minha adolescência. E eu iria revidar dessa vez. Eles estavam preocupados com a minha preferência sexual, mas eu nunca tinha dado motivos para eles. Eu sempre respeitei aquelas pessoas. Eu tive que pensar em algo para resolver tudo aquilo, de uma só vez. Uma porque eu já estava com medo de dormir naquele quarto com um rapaz com uma faca. E outra, eu também estava com medo de sofrer bullying e eu tinha que me proteger. Resolvi dar um basta em tudo. Não sei qual será que ele fez. Lembrando que eu não li a história, tá? Eu não sei o que aconteceu. Fui ao mercado, comprei um frango inteiro cru, já que não tinha vivo. Fui no alojamento, coloquei uma bandeja de papel que eu tinha comprado. Escrevi o nome de todas as pessoas em vários papéis e coloquei uma vela acesa em cima de cada papel e coloquei em volta do frango. Liguei a vela, deixei a porta aberta do quarto e fui dormir, como se nada tivesse acontecido. Amiga, foi a melhor coisa que eu fiz. O rapaz que morava na cama de baixo pediu para se mudar do meu quarto. E eu ficava perguntando para outras pessoas se eu tinha feito macumba para ele. O bullying acabaram naquele dia. E quando eu andava no corredor do alojamento, só via as portas se fechando. Senti o verdadeiro exorcista passando no corredor. E as portas do quarto se fechando. Todo mundo tinha medo de mim. E acabou o meu bullying nesse trabalho. A galinha deu jeito, né? Eu comecei a fazer aula de japonês de sábado à noite. Eu pegava 2 trens e um ônibus até chegar à casa da professora. Eu tinha que aprender a língua japonesa o quanto antes, enquanto os meus amigos de alojamento iam para bares e baladas e se reuniam entre eles. Faziam churrasco. Eu era o único que não se enturmava por ser o macumbeiro do alojamento. Até hoje, essas pessoas que faziam bullying comigo ainda estão nessa mesma fábrica, enquanto eu já estou bem longe, trabalhando em um lugar limpo e cuidando de pessoas bonitas e inteligentes e ricas. Depois desse emprego da fábrica em janeiro de 16 de 16 de janeiro de 95, às 5h46 da manhã, teve um terremoto muito grande aqui no Japão. Sacudiu legal, vi gente perder tudo e muitas pessoas perderam suas vidas. Eu vendo toda aquela desgraça na televisão, pois na época ainda não existia celular, resolvi que seria alguém e ninguém perderia aprendendo ou tendo uma profissão. Neste terremoto morreram 6.334. Ficaram em estado grave 43.792 pessoas. De 80% a 85% da cidade foi destruída. E as pessoas passaram muita fome, sede, medo, frio e ainda perderam tudo. Esse foi o pior dia da minha vida. E resolvi que eu jamais seria o mesmo. Que eu iria estudar, sair daquela fábrica e tentar nem que fosse marinheiro, carpinteiro. E fui procurar trabalho até em empresas de velório, porque não parava de morrer gente. Então imaginei que seria bom, porque eu iria sempre ter trabalho. Foi aí que eu vi um anúncio de uma empresa de massagem com cursos gratuitos. De novo, eu sofri preconceito de ser gay. Novamente, mas já estava calejado e superei. Mas preciso falar algo que me marcou muito nessa empresa de massagem, onde haviam vários brasileiros
que trabalhavam nesse salão. Eu já estava bem vacinado ao preconceito de ser gay. Sempre que eu subia nas cabines para efetuar uma massagem a óleo, sempre um brasileiro jogava uma piadinha, mas sempre eu tinha um jogo de cintura e sabia me proteger. Eu tinha um responsável brasileiro pelo salão que tinha uma enteada que morava com ele e a esposa. Um certo dia eu estava entrando no salão para trabalhar, eu tinha visto essa enteada passando do meu lado, cumprimentei e ela estava muito triste. Eu percebi que tinha algo estranho, mas eu mal sabia que após algumas horas essa menina iria se jogar do 8º andar do prédio. Eu às vezes me culpo. Se eu tivesse conversado com ela naquela mesma hora, poderia ter mudado o trajeto dessa história, mas eu não tinha noção e não tinha culpa de nada daquilo. Levaram o corpo da menina para o hospital. Essa menina, quando se jogou desse prédio, ficou batendo na parede e no fio do poste. E foi esse trajeto até chegar no piso do 1º andar. O hospital entregou essa menina toda molhada e costurada para a cunhada da família. Eu não sei os motivos do porquê eles não contrataram a funerária e também não fiquei perguntando. Essa cunhada começou a limpar essa menina e saía ainda sangue do corpo dela. E ela ficava limpando com uma toalha. Colocamos a roupa nela. O pé dessa menina parecia um saco de areia, porque acho que ela quebrou o metatarso e ficou parecendo um saco de areia. Resolvi ajudar e começamos a maquiar a menina para esconder as marcas de roxo que a menina tinha na face. A gente começou a conversar com essa menina e às vezes até parecia que ela estava sorrindo para nós. Eu queria deixá-la bem legal para quando os pais fossem ver, ela estaria sem as marcas de machucado, ao menos na face. Passamos batom, fizemos uma maquiagem e eu, com muito medo, ainda tentava me concentrar e me administrar, que não era a hora de ter medo. Era época de verão, naqueles dias. Levamos ela para dentro de um caixão de uma igreja. E estava muito calor. E o corpo da menina começava a suar. E eu tinha que ficar indo limpar o suor do rosto da menina e passar maquiagem para as pessoas não ficarem assustadas quando fossem se despedir dela. Isso já era torno de 20 a 21 horas. E já era noite, eu já estava cansado, muito cansado mesmo. E ainda tinha que tomar conta do corpo daquela menina, porque os amigos e o padrasto dela e a mãe dela poderia aparecer a qualquer hora. E acabei dormindo ao lado do caixão dela, porque não queria que se o suor estragasse a maquiagem, iria aparecer o rosto do rosto dela. E eu tinha que deixá-la mais perfeita para a família dela e para as pessoas darem o último adeus e deixar aquela boa lembrança. No outro dia, após ter velado o corpo, ainda tinha a pior parte. Eu tinha que cremar o corpo dela, com a cunhada dela e uma amiga que estava ajudando também. Fomos colocar o corpo dela no forno do crematório e tivemos que esperar sair o corpo da forma depois de algumas horas. E o corpo saiu da forma. E eu vi o esqueleto daquela menina. E oramos. Eu, a minha amiga e a cunhada dela, colocar os ossos daquela menina dentro de um vaso. A gente tinha que pegar com o hashi, aqueles pauzinhos japonês, e tinha que ser rápido, porque já tinha outro corpo para sair. Aquilo foi desesperador, porque a gente tinha que pegar rápido e tentar colocar tudo dentro do frasco, e não cabiam aqueles ossos porosos, não cabia tudo, não tinha mais tempo, e no final era o crânio. Meu Deus! O negócio não entrava no frasco, porque os ossos do crânio eram grandes. E o homem da funerária começou a bater o crânio com um martelo de madeira. Nesse momento, eu quase desmaiei. Eu perdi 4 dias do meu trabalho para ajudar nesse velório do responsável do salão. Deixa eu dar uma pausa aqui, minha gente. Uma dúvida, tá? Não entendo de Japão. Japão se absolutamente nada com coisa nenhuma. Mas no caso, os corpos que são cremados, a família tem que ajudar lá a fazer o processo? Porque aqui no Brasil, não sei se é regra em todos os locais aqui no Brasil, mas eu tive uma irmã que ela faleceu em fevereiro do ano passado e ela foi cremada. E todo o processo foi feito pela funerária. A família só teve que ir lá, só pegar as cinzas, mas todo esse processo aqui de bota o corpo, tira o corpo, enfim,
Tudo foi feito lá pela funerária. A família não teve que se meter nisso, não. Enfim, no Japão a família se mete nisso aí. Jesus, difícil. Depois desse ocorrido, voltei a trabalhar e um certo dia eu estava indo para a sala de repouso do trabalho. E ouvi os outros amigos do trabalho rindo de algo. Eu ainda não tinha entrado na sala. E percebi que estavam falando algo sobre mim. E vi que eles estavam fazendo piadinhas sobre mim. Na hora que eu entrei, eu ouvi o responsável falando que eu era bicha. E não era legal eu trabalhar naquele ambiente de trabalho. Naquele momento, eu ia querer falar algo mais. Eu ia querer falar algo. Mas vi que o melhor era ficar quieto e fingir que todos não existiam. Naquela hora eu pensei que o quanto eu era importante. Naquela hora eu pensei que o quanto era importante ele ter interesse na minha sexualidade. Até que ponto começa a incomodar com quem eu saio ou deixo de sair. E o que o responsável do salão e aquelas pessoas eram problemáticas. Porque eu jamais tinha dado intimidade e motivos para eles falarem de mim. E que, na verdade, eu queria era falar para o pessoal que todas aquelas pessoas que estavam ali falando de mim, rindo de mim, nenhuma delas estavam ajudando no funeral da filha de sua esposa. E que eu não preciso de palavras de gratidão, porque ele tinha já me agradecido naquele dia por tudo que fiz por eles. Mas aquela gratidão nada mais era que palavras decoradas e que não tinha nenhum valor para eles e pela filha de sua esposa. E o que tinha mais valor para aquele homem era com quem eu me deito ou com quem eu me relaciono. Acho que essa foi a pior experiência da minha vida de preconceito. Hoje, se algum cliente me pergunta se sou gay, eu já nem respondo que sim. E falo para a pessoa, isso não vem ao caso. Estou sendo educado somente. Mas se você for gay, para mim não importa a sua sexualidade. Eu estou somente sendo profissional. A partir do momento que você começa a se preocupar com quem os outros se deitam ou têm relações, o problema já não está com essas pessoas, e sim com você. Afinal de contas, o que vale mais? Amigos que lhe ajudam nas horas que precisam ou amigos que são amigos por palavras? Obrigado por você sempre estar conosco quando estou fazendo uma massagem, depilação, um alongamento de cílios. É um refrescamento do meu final de dia. E desculpe se tiver erros de português, afinal, estou há mais de 30 anos fora, no Japão. Vou ficando por aqui. Obrigada, José. Minha gente, o bom é que José venceu, né? Teve uma infância sofrida, teve até certa parte da vida adulta sofrida, até quando foi ao Japão tentar mudar de vida, o começo foi sofrido, mas o que é que importa? É que hoje ele tá bem, hoje ele conseguiu organizar a vida, tá com uma vida estruturada e pronto. Quanto à opção sexual de José, isso aí diz respeito a ele. Isso aí não é direito de ninguém ficar julgando. É como eu falei no começo. Eu posso até não concordar com a prática, mas isso aí não me dá o direito de julgar, de tratar mal quem decide seguir aquilo ali. Isso aí é o problema de cada um. Porque a pessoa ser hétero ou ser homo não vai fazer mal a ninguém. Agora, eu tenho que me preocupar se a pessoa decide ser ladrão. Porque daí ser ladrão vai fazer mal pro outro. Vai subtrair os bens do outro. Dependendo, pode levar até a vida do outro. Eu tenho que me preocupar com quem compra e não paga. Porque isso aí sim faz mal pro outro. Eu tenho que me preocupar com quem tem inveja alheia. Porque a inveja mata, corrói, destrói. Isso aí sim eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com quem não respeita o próximo. Isso aí sim. Mas eu tô me preocupando. Se a pessoa decidiu seguir como é que eu diria? Ser hétero ou ser homem, não tem nada a ver com isso. A vida de cada um, ser hétero, quem decidir ser hétero ou quem decidir ser homo, não vai prejudicar a mim. A minha vida vai seguir normalzinha. Isso não oferece risco à minha vida. Então pronto, cada um que siga o que quiser e seja feliz. Ponto final. Tá? José, muitíssimo obrigada por tu teres compartilhado tua história com a gente, tá? Felicidades mil pra ti. E vocês, meu povo, o que é que vocês acham? Vamos embora pros comentários? Vejo vocês lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.